Meu amigo, não tá fácil para quem depende do INSS. Além disso, ser um clássico esquema de pirâmide, onde os que entram agora sustentam os que já estão recebendo por esse esquema, por esse sistema aí, o INSS também deixa o pessoal esperando. Olha só, no governo Lula, no desgoverno Lula, esse que nós estamos vivenciando a duras penas, a fila do INSS bateu um novo recorde. É o pior momento dessa fila terrível, quase tão ruim quanto a fila do SUS, não é? É o pior momento neste governo Lula 3.0. São mais de 2 milhões de brasileiros na fila do INSS esperando por algum benefício ao qual, muito provavelmente, a maioria tem direito. Então, uma situação muito ruim que, obviamente, impõe a muita gente, uma grande parcela dessas pessoas, uma situação monetária, financeira bastante complexa. Pessoas dependem disso, do benefício, para conseguir se sustentar e ficam esperando meses em alguns casos. E quer saber o que é pior nessa história? Porque sim, pode ficar pior. Esses números aqui são de dezembro, são os dados mais recentes divulgados pela Previdência Social. E de lá para cá teve greve de médico perito, enfim, a coisa só piorou. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, os dados são de dezembro de 2024, portanto, e olha só, o mês de novembro do ano passado já era o recorde nesse governo Lula, quando tinha quase 2 milhões de brasileiros já na fila de espera, aqui 1.985.000 brasileiros. Agora, esse número atingiu 2,042 milhões de requerimentos em aberto. E aqui tem de tudo. Obviamente, tem requerimento de auxílio-doença, auxílio acidentário, salário maternidade, aposentadoria e outros tipos de atendimentos, como revisão de alguma coisa, liberação de pagamentos, enfim, toda a gama de benefícios e requerimentos que são fornecidos ou administrados pelo INSS. A gente encontra nessa fila de 2 milhões de pedidos. É muita coisa de fato. Não significa necessariamente 2 milhões de brasileiros, porque uma mesma pessoa pode ter mais de um requerimento em aberto lá no INSS. Agora, olha a demora para a liberação desses dados. Esses dados foram divulgados ontem, dia 2 de abril. Estou gravando este vídeo na quinta, dia 3. Dados de dezembro ainda, meu amigo. Não tem nenhum outro dado que seja tão demorado assim. Empresas que têm que entregar um balanço contábil, verificado, auditado, apresentar isso para o mercado, fazem isso antes desse prazo, mais de 3 meses de atraso. Isso não existe. Já terminamos o primeiro trimestre de 2025, daqui a pouco a gente vai ter os dados gerais de inflação, crescimento econômico, etc. E agora que o INSS está entregando o último dado de 2024. Obviamente é porque a situação está muito pior. Os dados não são aqueles que o governo gostaria de apresentar, obviamente. O tempo de espera também aumentou. Antes estava em 39 dias, lá em novembro subiu para 42 dias, né? O senhor Alessandro Stefanuto, né? Alessandro Stefanuto, que é presidente do INSS, falou lá em janeiro para o pessoal aqui do site Poder 360 mesmo. Ele falou que haveria ali, né, até o fim do primeiro semestre deste ano, o prazo médio para concessão dos benefícios vai cair para 30 dias. O prazo legal é de 45 dias. Só que lembra, isso aqui é uma média. Então, não significa que todos os benefícios estão sendo atendidos no prazo legal, né? Tem uma parte grande aí, com certeza, que está com mais de 45 dias. Quanto mais próximo fica a média desse patamar legal aqui, isso significa que mais gente está esperando mais do que a lei determina para ter o seu benefício, o seu requerimento analisado pelo INSS. E aí, né, o cara lá, o Stefanuto, falou, né, que até 30 de junho isso cairia para 30 dias. Naquela época em que ele deu a entrevista, os dados de novembro apontavam 39 dias, ou seja,
ele piorou o cenário do INSS no fim das contas de lá para cá. Como que ele vai chegar aos 30 dias considerando esse prazo? Eu não sei, a gente não tem dados ainda de janeiro, fevereiro e março, então a coisa pode ter mudado de fato em algum momento. Só que os dados atualizados, dados de dezembro de 2024, nos dão esse cenário, nos dão essa fotografia aqui, que é muito ruim por uma série de motivos sobre os quais eu vou falar agora. Primeiro de tudo, não há grandes indícios de que vai haver uma melhora nessa fila do INSS. Fala sério, tal qual a citada fila do SUS, que eu falei ainda há pouco, essa aqui já é uma coisa até cultural. O pessoal sabe que espera e espera muito para ter uma análise de um pedido, de um requerimento. Obviamente tem requerimentos que são mais urgentes nisso aqui, notadamente o auxílio doença, porque envolve uma pessoa que estava trabalhando, uma pessoa, né, geralmente é uma pessoa que estava trabalhando, pode ter o pessoal que está desempregado, mas ou facultativo mesmo, que são pessoas que não estão trabalhando, mas ou são segurados do INSS ainda por contribuição, ou ainda estão no período de graça, pararam de contribuir, mas mantêm ainda a carência ativa do INSS. Mas grande parte daqueles que tentam o auxílio-doença são pessoas que trabalham numa empresa como autônomos e pararam de trabalhar em função de uma doença, de um acidente, qualquer coisa desse tipo, e agora estão sem dinheiro para se sustentar, dependendo do INSS, e tem direito, porque essas pessoas pagam o INSS. Quem tem carteira assinada é obrigado a pagar, não escolhe, não opta por pagar. É obrigado a pagar o INSS, parte considerável do salário dele, em alguns casos mais de 10%, fica lá retido pela empresa para custear a contribuição previdenciária, o contribuinte obrigatório. Então, se o cara é obrigado a pagar isso, ele tem todo o direito do mundo de receber esse dinheiro quando precisa dele. Mas o cara tem que entrar numa fila dessas aqui, ficar esperando, e vai se sustentar como? Porque não está trabalhando, não está recebendo mais da empresa. Se ele é autônomo, não tem ninguém para ele receber de fato, fica na dependência do INSS e tem problemas aí, precisa de médico, precisa de medicamento, tratamento, fisioterapia, qualquer coisa que seja, e não tem dinheiro, não recebe do INSS durante um longo período. Ah, mas depois vai pagar retroativo. Vai pagar se reconhecer o direito. Mas e esse período até chegar na liberação do requerimento? E para além disso, você tem a situação atual que é, em muitos casos, eu não sei se é no Brasil todo, aqui no meu estado, no Espírito Santo, sim, os médicos fizeram greve. Eu não sei se estão, acredito que não, já saíram da greve. Mas fizeram greve um bom tempo, o que atrasou pra caramba o que já estava muito atrasado. Eu marquei uma perícia para uma pessoa recentemente. O padrão do INSS tem sido a perícia online, à distância, análise documental. Mas nesse caso já mandou direto para presencial. Não sei se a análise documental está sobrecarregada, provavelmente sim. Mandaram marcar uma perícia presencial agora, né, nessa semana, no comecinho de abril que eu fiz. Sabe para quando que foi marcada a perícia? 12 de agosto. Agosto, 4 meses no futuro. E a pessoa recebe o que nesse período? Não recebe nada. É um autônomo. Eu marquei uma perícia para um autônomo que vai ficar 4 meses esperando o INSS analisar a questão dele para, se tiver direito, se o INSS reconhecer o direito, liberar isso aí. Então veja como tudo está piorando no governo Lula. As coisas estão cada vez mais agravadas. É impressionante isso de fato. Parece que não tem área que a gente olhe e que a gente não veja uma piora considerável de todos os indicadores. O INSS é uma coisa muito sensível, as pessoas são obrigadas a pagar isso na maior parte dos casos e depois contam com esse direito, até para aposentadoria. Coitado de quem confia no INSS na sua velhice, porque realmente a tendência é que esse negócio quebre por completo. Mas tá aí o governo Lula piorando, o que sempre foi muito ruim. Convenhamos, o INSS sempre foi uma via crucis para quem tenta acessar esse direito, essa possibilidade. Mas sob o governo Lula tudo tende a ficar ainda pior. Olha aí, meu amigo, saiu uma parte da pesquisa Quaest falando a respeito do Lula no segundo turno, que ele ganharia de todo mundo e etc. Meio um contraste com outras pesquisas que eu tenho trazido aqui também, e que não é uma boa notícia também para o Lula, de fato, porque ele está perdendo terreno para os outros
candidatos, essa é a verdade. E ninguém está em pré-campanha a não ser o Lula. Pois é, fez até um lançamento de uma campanha. Para mim aquilo ali é campanha eleitoral antecipada, mas quem sou eu para questionar, não é mesmo? Só que olha só, a mesma pesquisa Quaest mostra que praticamente 2/3 dos eleitores brasileiros não querem que o Lula dispute a reeleição. Pois é, o grande problema para a esquerda, obviamente, é que a esquerda não tem ninguém, é o Lula e só ele. Já está definido, já está sacramentado. O Lula será o candidato da esquerda, porque não há alternativa. Qualquer nome, inclusive testados nas pesquisas de opinião, qualquer nome de esquerda vai flopar miseravelmente nas urnas. Então, veja que o Lula, de fato, está muito enfraquecido sob todos os aspectos, em qualquer ângulo que você olhe a situação, e a reeleição vai ficando cada vez mais distante para ele dessa forma. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, olha a situação aqui em que o Lula se encontra em matéria de popularidade. Eu fiz o vídeo falando sobre como o Lula já perdeu grande parte do seu apoio, seu índice de rejeição é astronômico, está crescendo até no Nordeste. Na próxima pesquisa, provavelmente o Lula já vai estar com uma avaliação pior lá no Nordeste, né? Mas, de maneira geral, para além desses números, também a perspectiva do Lula ser candidato em 2026 não é bem vista por grande parte da população brasileira, uma maioria substancial. Porque, olha só, em dezembro do ano passado, 52% dos eleitores se diziam contrários a uma nova candidatura do Lula. Um patamar muito alto, mais da metade do eleitorado. Só que isso saltou para 62% agora, em março. No final de março, esses números foram capturados pelo pessoal da Genial Quaest. Então, veja que é um índice também que está subindo consideravelmente. Está avançando no sentido de mostrar que o povo não está muito afim de engolir o Lula por mais 4 anos, de forma geral. Aí, né? Então, realmente há uma forçação de barra por parte do governo Lula para tentar reverter esse cenário. Só que a verdade, a realidade é que não há um engajamento muito grande da sociedade geral com aquilo que o Lula tem tentado fazer. Então ele meio que fica parado ali no meio de campo, né? Veja aqui que há uma vantagem para o Lula no segundo turno contra o Bolsonaro. Também aqui contra a Michele Bolsonaro, né? O Lula parece que tem esse teto de 44, 45% nessas intenções de voto. Chega a 43% aqui contra o Tarcísio de Freitas. Só que, volto a dizer, nenhum desses caras aqui está em campanha nesse momento. O Lula está em campanha. E outro ponto também, que ok, não se aplica ao próprio Bolsonaro, mas se aplica a todos os outros, é que eles não são conhecidos do grande público. Tem assim uma parcela da população que já conhece, mas muitos não conhecem o suficiente e muitos não conhecem nada. Então esse pessoal todo, Tarcísio, Zema, a própria Michele Bolsonaro, todos têm espaço para crescer mais e angariar mais apoio popular. O Lula não, o Lula já bateu no teto de aprovação dele e caiu. Muita gente que conhece bem o Lula não quer votar no Lula, embora tenha votado em 2022. Por quê? Porque a situação é gritante. O Brasil está indo para o buraco muito rapidamente e todo mundo, de maneira acertada, tem colocado a culpa no Lula a respeito dessa história, porque a culpa é dele de fato, né? Enfim, o pessoal aqui, inclusive, nessa pesquisa Genial Quaest, fala a respeito aqui de que o povo, de maneira geral, rejeita partidos políticos, que é uma coisa muito natural. Esse negócio é uma verdadeira zona, um verdadeiro bordel, esse mundo político, partidos políticos, enfim, não tem ninguém com ideologia, não tem ninguém com compromisso real de absolutamente nada. É até esperado, de fato, que as pessoas pensem assim. Mas então, será que a batata do Lula realmente está assando em matéria de reeleição? Eu arrisco dizer que sim, eu já vou explicar. O pessoal aqui do Antagonista fala que essa pesquisa Quaest mostrou perda de território
e também que o Lula depende de desentendimentos na direita para se manter viável. No momento em que a direita se unir em torno de um nome, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Está cedo ainda para isso. Essa é a verdade. No momento em que a direita se unir ao redor de um nome, meu amigo, o Lula tá ferrado quando isso acontecer, né? Então, o pessoal aqui mostra, né, que o Lula está à frente dos principais concorrentes aqui da direita, mas está perdendo vantagem de maneira geral ao decorrer dos meses das pesquisas, né? Olha só, aqui é o gráfico mostrando se o Lula deveria se candidatar ou não. Veja aqui que o não está na máxima histórica, 62 pontos percentuais, e o sim, 35 pontos percentuais. Ou seja, o povo não quer que o Lula se candidate novamente. Assim, esses 35% aqui é aquele pessoal que vota no Lula incondicionalmente. Então, para eles é Lula hoje, Lula amanhã, Lula por toda a eternidade. E aí, né, a verdade é o seguinte, que o Lula tem um piso, né, ali contra ele há um piso, né, por parte da oposição de 30% mais ou menos. Então, todo mundo aí que já começa, né, já começa com uma candidatura de oposição ao Lula, já parte desses 30% de imensa rejeição contra o governo Lula de maneira geral, né? Sendo que outras pesquisas aqui, como a Atlas Intel, mostram, na verdade, o Lula perdendo para o Tarcísio, perdendo para o Bolsonaro e até para o Pablo Marçal. Volto a dizer, essa pesquisa Atlas Intel me deixou com a pulga atrás da orelha por causa desse negócio do Marçal aqui. Não sei qual foi a metodologia utilizada, coloquei em xeque isso. Então não é como se eu tivesse subscrito totalmente essa pesquisa Atlas Intel. Então, a verdade é o seguinte, ninguém sabe o cenário político hoje. Qual que vai ser o estabelecimento da oposição, para onde que ela vai, qual o caminho a ser adotado a partir daqui, qual vai ser o candidato de direita contra o Lula. Que o Lula é o candidato da esquerda, as próprias pesquisas mostram isso. Não há nenhum nome ventilado pela esquerda. Tarcísio, quem mais, né? O Tarcísio não, o Haddad, né? Ninguém mais é ventilado como um candidato sério de esquerda também. Mas não tem tração, não tem capital político. O Lula tá indo para os seus 80 anos, vai disputar a eleição com 80 anos, se eu não me engano. E é o que sobrou para a esquerda, essa é a verdade. Agora ele está se enfraquecendo cada vez mais, uma tendência de piora, já falei sobre isso aqui no canal, expliquei o porquê disso. E na medida, eu penso assim, que a direita se aglomerar ao redor de um nome viável, acabou para o Lula. Eu tenho para mim, pode-se dizer de uma forma esperançosa, talvez, não sei, que a direita vai se organizar ao redor de um nome e vai haver uma convergência para ele. Eu falei lá atrás na vitória do Lula em 2022. É necessário que a direita aprenda a ser estratégica, coisa que ela não foi naquela ocasião. E custou muito caro para o Brasil desde então. Não só economicamente, custou 2 nomes no STF. Pois é, o advogado do Lula e um amiguinho político do Lula. Custo de quê? De uma falta de estratégia por parte da direita. Esse erro não pode ser cometido de novo. Então, sim, abraçar um único nome de direita mais forte, mais bem estabelecido, foi isso que a esquerda fez. Olha lá, o Henrique Meirelles, o Guilherme Boulos, Marina Silva, pessoas que foram escrachadas pelo Lula no passado, fizeram L, se juntaram ao redor dele, Simone Tebet também, e elegeram um cara. Geraldo Alckmin foi o vice dele. O cara que já xingou o Lula, falou que o Lula voltou à cena do crime. Enfim, né? Isso é estratégia. Pro mal, no caso, para colocar a esquerda no poder. Então, por que não a direita assumir uma estratégia também para derrotar o Lula, tirá-lo do poder e assumir daqui para frente fazendo as mudanças necessárias? Eu acredito que a direita vai convergir nesse sentido, sim. E quando isso acontecer, meu amigo, aí toda essa pulverização de capital político vai deixar de existir. As coisas vão se aglomerar ao redor de um nome forte de direita e a coisa vai ficar muito mais difícil para o Lula, sem sombra de dúvidas, principalmente na medida em que os problemas econômicos vão se agravando, minando a credibilidade e a aprovação dele. Olha aí, meu amigo, no desespero total, o governo Lula lançou uma campanha, né? Uma campanha de popularidade para mostrar as vitórias de 2 anos de governo, meio atrasado, né? Já tem 2 anos e 3 meses.
Mas enfim, ideia do Sidônio Palmeira, obviamente, para tentar ressuscitar o cadáver político do Lula. Botaram até um nome aqui, né? O Brasil é dos brasileiros, né? Fizeram um ato aqui hoje, quinta-feira, dia 3 de abril, chamado O Brasil dando a volta por cima. Que coisa maravilhosa, aquela demagogia que a gente bem conhece. O que teve nesse evento, né? Teve o Lula falando igual um robô, tudo dentro do script, não falou uma vírgula fora do que foi escrito por seus marqueteiros, não improvisou, então não foi nada divertido, né? Nada assim que empolgasse. Só empolga quando o Lula fala abertamente. Aí fica engraçado de fato, né? Pessoal do próprio O Globo, meu amigo, o Globo tá pulando fora de fato, né? Falou aqui, inclusive, que o Lula não cumpriu promessa nenhuma até agora e só anunciou ações que já foram divulgadas. Não tem novidade nenhuma nesse ponto aí. Então vamos conversar sobre esse ato de campanha política, campanha eleitoral, antecipada em mais de um ano, obviamente, mas o Lula pode. Ele pode tudo nesse país. Vamos olhar o que de fato ele falou, as bobagens dele ali e qual é o mote dessa campanha, qual é a estratégia tomada pelo governo Lula para tentar reverter a brutal queda de sua popularidade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, me ajudar ainda mais, ajudar o crescimento deste canal. Somos quase 20 mil, se inscreva aí para fortalecer o meu trabalho e você pode me ajudar ainda mais clicando no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, vamos ouvir o Lula falando. Que tal em torturar vocês aqui com 1 minuto e um pouquinho? Acelerei o vídeo para realmente a gente não sofrer muito. Mas vamos ver o Lula falando durante esse evento, criticando o Bolsonaro. É claro, que outra coisa o Lula pode fazer se não criticar o Bolsonaro? Mostrar algo de positivo do seu governo? Mostrar algo de positivo para a sociedade que o governo Lula fez? É claro que não, né, meu amigo? Ele não tem nada a mostrar. Só resta ficar cutucando o Bolsonaro, que é outra estratégia já anunciada do próprio Sidônio Palmeira. Então, dá uma ouvida. Quando cheguei pela terceira vez à presidência, a sensação que tive foi a de uma pessoa que volta para casa depois de muito tempo e, em vez da casa, só encontra ruínas. Foi a mesma sensação de um trabalhador rural que volta ao campo para plantar e só encontra a terra arrasada. O Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. Em apenas 2 anos de muito trabalho, nós arrumamos a casa. Refizemos os alicerces, erguemos de novo as paredes. Aramos a terra, semeamos, regamos com carinho e estamos colhendo os resultados. O Brasil está de novo entre as 10 maiores economias do mundo, apresentando um breve balanço daquilo que fomos capazes de realizar em apenas 2 anos. A começar pela reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje o seu futuro. Com mais desenvolvimento e mais inclusão social, mais tecnologia e mais humanismo. Um país menos desigual e mais justo, que investe em saúde, educação e demais serviços públicos de qualidade, que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Então olha que o Lula até correu quando o pessoal aplaudiu, até correu para falar. Por quê? Porque o teleprompter estava correndo lá e ele ia perder o texto, não ia conseguir falar, né? Que obviamente o Lula tá lendo isso aqui, ele não sabe ler de uma forma disfarçada, de uma forma natural. Ficou uma coisa assim bastante forçada de fato, dá para ver que escreveram palavra por palavra, enquadraram o Lula, né? Mostraram para ele as pesquisas que dizem que quando ele aparece em público, quando ele fala, a popularidade dele cai. Falaram para ele: Lula, leia o que nós vamos escrever, não ouse improvisar, não ouse falar nada. Então ele ficou igual uma marionete ali, igual um boneco de ventríloco, enquanto o Sidônio Palmeira ficava lá mexendo a boquinha dele e falando no lugar dele, né? Enfim, é o Lula aí que não tem mais capacidade política nenhuma. Ele é uma casca, ele é um produto midiático apenas, que não tem nada para apresentar. Já não fala igual antes, não tem a capacidade de argumentação, enfim, ficou lendo lá o textinho, que é mais uma estratégia, é claro, dos seus marqueteiros, né? O pessoal até colocou isso aqui em uma dessas reportagens aqui, uma dessas notícias, falando aqui que, inclusive, o Lula não saiu do script, se manteve fiel ao script para, de fato, não cometer nenhuma das suas tão aclamadas e famigeradas gafes.
pessoal do Globo, conforme eu disse, eles criticam o governo Lula de maneira geral, já tem feito críticas mais contundentes. Não é nada assim também, volte Bolsonaro. Não, não é isso. Mas são críticas contundentes que a gente não esperaria ver no grupo O Globo. Essa é a verdade. Então, eles falam aqui do evento, né? Antes do evento, né? Trataram essa notícia aqui antes do evento. De fato, uma notícia, nem é uma coluna de opinião, é uma notícia aqui. E o Lula fez um evento, então, né? Anunciaram aqui que ele faria para marcar os 2 anos de governo e anunciar medidas requentadas. Ou seja, não tem nada de novo nessa história. Até porque o Lula, nesses 2 anos, não cumpriu promessa nenhuma. Ele ficou falando, reconstruímos o Brasil, casa em ruínas, tá? Fez o quê? Não fez nada. Pelo contrário, destruiu o Brasil. É isso que o Lula tem feito. Mas, por exemplo, aqui, né? A picanha, e a picanha acessível, cadê essa promessa? Que nunca aconteceu, muito pelo contrário, ficou muito mais cara a picanha no governo Lula. Mas o pessoal lembra, o Globo lembra, olha aí. Além disso também, né, a reorganização do sistema penitenciário brasileiro, que aí, né, o Lula não tá nem aí de fato, né. E a pesquisa Genial Quaest mostrou que 71% dos entrevistados acreditavam que o Lula não cumpriu o que prometeu na sua campanha, né? Então só 24% acreditam que o Lula cumpre de fato com a sua palavra. E aí, né, esse negócio aqui que foi feito pensado pelo Sidônio Palmeira, né? Brasil dando a volta por cima, aquele monte de pelego para ficar aplaudindo igual uns macacos treinados ali na plateia e tudo mais, né? Enfim, é um negócio assim desesperado já por parte do governo Lula, no sentido de tentar manter algum grau de popularidade, vencer na opinião pública, mas está muito difícil para o Lula. Isso aqui é um desespero, de fato, não passa disso de maneira geral. Tem vários pontos aqui, inclusive, que são promessas de campanha do Lula que não foram levados adiante. Então, né, isso aqui vai ter um custo, olha só, de 50 milhões de reais essa campanha. Com qual finalidade? Finalidade para 2026. É o Lula usando dinheiro público para fazer campanha eleitoral antecipada. Não tem outra forma de analisar a coisa, até porque o Sidônio Palmeira é um marqueteiro de campanha eleitoral. Ele é um SECOM de campanha, não é de governo. Ele ficou famoso aí, muito bem sucedido, porque foi o cara responsável pela campanha do Lula em 2022, a campanha vitoriosa do Lula. Ele é um marqueteiro de campanha eleitoral e isso tá na cara. O Lula tá fazendo propaganda eleitoral antecipada e nada além disso, mas conforme eu falei, o Lula pode tudo, né? No fim das contas, só mais um esperneio, só mais um estertor de um governo que já está para lá de Bagdá, um governo que está, de fato, definhando a olhos vistos. Olha aí, meu amigo, mais um sinal de economia em declínio, no caso, a indústria brasileira. E vamos lá, nunca foi uma grande coisa, tá sempre patinando no melhor dos cenários. E bem, não estamos no melhor dos cenários, estamos no governo Lula. O que esperar desse desgoverno, se não todos os aspectos econômicos piorando? Pois é exatamente isso que está acontecendo com a produção industrial brasileira, que chegou ao 5º mês seguido sem crescimento. No meio desse período, teve uma estabilização, mas a maior parte do tempo é queda de fato, ou seja, entre quedas e estabilidade, há 5 meses a indústria brasileira não registra um crescimento. Isso aqui dados de fevereiro, obviamente, né? Março acabou, agora não tem dados consolidados ainda, mas nos mostra de forma bastante evidente o que está acontecendo do ponto de vista econômico. Importante frisar, ainda que março tenha um crescimento, isso não significa uma reversão desse cenário. São 5 meses sem crescimento, então precisa melhorar muito daqui para frente para reverter esse período. E vamos lá, você acha que vai haver uma melhora nesse sentido? Vamos conversar sobre esse tema, olhar para os números, para os indicadores, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, me ajuda muito, pode ter certeza disso. Pois bem, qual foi a queda apresentada aqui? 0,1%. Não foi um desabamento completo, definitivamente, mas
5 meses seguidos sem nenhum tipo de crescimento econômico. Então, o que aconteceu? Se a gente olhar do mês de outubro para cá, tem até aqui um gráfico para a gente olhar nesse sentido, né? O mês de setembro, aliás, para cá, né? Tá aparecendo aqui atrás da minha imagem. Vou subir um pouquinho então para a gente ver. Aqui, agosto, aliás, setembro teve crescimento, sim. Em outubro começou o decréscimo da indústria. Outubro, novembro e dezembro de 2024. Em janeiro, estabilidade, ficou no 0 a 0, então não diminuiu, mas não cresceu também. E depois houve uma queda aqui de mais agora em fevereiro, né? 0,1 ponto percentual. Então, estamos falando de 5 meses seguidos sem qualquer tipo de crescimento econômico. E se você puxar um pouco mais esse gráfico aqui, tudo bem que junho teve um baita crescimento aqui, notável, que deu um fôlego, deu um gás para a indústria brasileira, mas veja vários meses aqui com quedas substanciais. Olha só, janeiro de 2024, maio de 2024 e também julho de 2024, com quedas substanciais que, somadas, revertem esse cenário aqui de junho. Então, assim, na melhor das hipóteses, a gente está com crescimento de 1 ponto alguma coisa, que na verdade foi mensurado aqui pelo pessoal que deu essa notícia, né? Na verdade, alguns estimam aqui 1,4%. O pessoal aqui da Genial Investimento disse que na verdade foi de 1,5% em 12 meses, nessa comparação, nessa janela, portanto, né? É a janela um pouquinho mais puxada para cá, né? Por isso que dá essa diferença aí. Ou seja, não cresceu nada. Essa é a verdade, de fato. E olha só, a indústria hoje está 1,1% acima do nível pré-pandemia. Não teve nada de crescimento de lá para cá. Isso aqui eu nem considero estabilidade. Isso é uma queda. A indústria está caindo mês a mês, ano a ano. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. E se você olhar o máximo, a série histórica, né, pegar a série histórica, olhar o patamar mais alto, o recorde do crescimento, do ponto mais alto de produtividade da indústria brasileira, que foi em 2011, estamos 15,7% abaixo. Pois é, meu amigo, esse é o nível da indústria brasileira hoje. Um problema seríssimo, né? E que, de fato, surpreende até o mercado, que não está nada otimista com a economia brasileira. O mercado já está bastante realista, eu diria. Só que a mediana do mercado a respeito da indústria brasileira em fevereiro apontava para uma alta de 0,2%. Pois é, né, meu amigo? O próprio pessoal da Genial Investimento afirmou que ia crescer 0,1%. Então, na verdade, todo mundo errou nesse sentido. Todo mundo prevendo o crescimento, houve uma contração. Sendo que o mês de janeiro não teve nada, né? Ficou estabilizado. Então teve queda, estabilidade, mantendo o patamar lá embaixo, e agora outra queda. Meu amigo, o negócio não está bonito, não está legal para a indústria de fato, né? Vamos dar uma olhada mais criteriosa nesses números agora. Aliás, né? A previsão anualizada aqui, 1,4%, 1,5%, também está muito abaixo do consenso do mercado, que apontava para um patamar de 2,1%. Então veja como as expectativas, que já não são nada exorbitantes, não são um poço de otimismo, muito pelo contrário, ainda assim estavam superestimadas, porque a coisa está muito pior do que a expectativa, né? O Brasil está muito pior do que a encomenda, sem sombra de dúvidas. O pessoal coloca aqui uma série de motivos, de razões para levar a esse cenário, a gente conhece muito bem. Por exemplo, né, eles tratam como uma perda de dinamismo da indústria. Você tem uma redução no nível de confiança das famílias e dos empresários também. Então, ninguém quer investir porque você sabe que o seu consumidor lá na ponta da cadeia produtiva vai ficar mais receoso de comprar. Então, para que você vai aumentar a produção agora se o atacadista não vai comprar de você, porque o varejista não está comprando dele, porque o consumidor não está comprando do varejista? Pois é, isso aí acontece, e tudo é um reflexo naturalmente do aperto da política monetária, ou seja, taxas de juros mais elevadas e também a depreciação cambial, ou seja, o dólar mais caro que o real. Ah, mas o dólar caiu pra caramba agora com Donald Trump, verdade. Tá caindo bastante.
mas está muito alto ainda, tá? A faixa de 60 centavos a mais do que estava um ano atrás. E olha o tanto que ele subiu, chegou a 6,30 em dezembro. A indústria sofreu muito o impacto com isso, porque tem a questão dos custos de produção diretamente ligados ao que vem de fora do Brasil, ao que é exportado também. Enfim, uma série de fatores que, como nós bem sabemos, tem origem, tem raiz na péssima gestão da política econômica do governo Lula. Tudo isso nasce, tudo isso brota da expansão fiscal. O governo gastando mais, portanto, imprimindo mais dinheiro de uma forma ou de outra, e esse dinheiro circulando na economia aumenta os preços, deprecia a moeda e faz com que a própria estrutura econômica supostamente livre, né, da sociedade produtiva, aquela que não está diretamente controlada pelo Estado, embora seja por ele influenciada, essa estrutura vai perdendo a sua estabilidade, porque você, na ausência de uma moeda forte, uma moeda estável, uma moeda bem estruturada, você não consegue planejar bem a expansão dos negócios, você não consegue planejar bem o futuro do seu empreendimento. Todo mundo com receio, todo mundo pisa um pouco no freio e a economia desacelera como resposta a esse cenário de bastante instabilidade. Então veja que houve queda em 14 dos 25 ramos industriais pesquisados, com alguns caindo pra caramba, meu amigo. Olha só, produtos farmoquímicos e farmacêuticos caíram aqui 12%, né? Produtos de madeira caíram 8,6%, máquinas e equipamentos 2,7%, tudo desabando de maneira geral, né? E os que mais cresceram aqui, cresceram na faixa de 2%, menos de 3% de maneira geral. Ou seja, uma situação bastante delicada em todos os sentidos, né? E que mostra mais um setor econômico que está perdendo o ímpeto, perdendo a sua força, desacelerando por causa da situação econômica que hoje nós enfrentamos aqui no Brasil. Olha aí, meu amigo, essa bagunça toda do Donald Trump, das tarifas e tudo mais, pode estar ajudando o Lula. Pois é, pode estar dando uma sobrevida para ele. Não acredito que o Lula vai se fortalecer nem nada nesse sentido, porque o Lula tá muito ruim, a popularidade dele tá caindo muito. E o maior dos problemas não está lá fora, está aqui no país mesmo. É interno, é uma gestão fiscal que vai continuar sendo muito ruim, ao que tudo indica. Mas que o Donald Trump tá dando uma melhorada na vida do Lula, isso não é dúvida para ninguém, ao que tudo indica, né? O Lula até encampou aqui o debate, né? Tomaremos todas as medidas cabíveis para retaliar o tarifaço do Trump, né? E caramba, nem foi uma tarifa tão pesada assim para o Brasil no final das contas, comparando com outros países, obviamente, né? Mas o debate está aí, a narrativa está aí para ser capitaneada pelo pessoal da esquerda, que gosta já de pintar o negócio num sentimento anti-americano, contra o imperialismo yankee, essas coisas, estão surfando nessa história aí. E o Lula pode sim ganhar algum capital político nesse caso. Não descarta essa possibilidade, embora acredito que não vai ser suficiente para salvar o Lula. Tá aí, né, uma consequência inesperada da eleição do Donald Trump. Eu não previa isso de fato, mas também, importante frisar, nunca falei que o Donald Trump era um Javier Milei, nem mesmo um Bolsonaro em matéria econômica. Ele sempre foi um protecionista e agora só está pior do que antes. Vamos conversar sobre esse tema, analisar o dólar, a bolsa de valores, comportamento dessas métricas aqui no Brasil pós-tarifaço do Trump sobre o Lula, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, temos aqui então o caso da queda do dólar. Pois é o menor patamar desde outubro, e isso aconteceu depois do anúncio das tarifas do Donald Trump. Caiu para 5,62, quase 5,63. E olha só, tá caindo pra caramba, pô, caindo, despencando. Mas olha só esse gráfico, né, meu amigo, né? Olha a situação de março aqui, né? Finalzinho de março do ano passado. Pode ver que em 28 de março, ou seja, praticamente um ano atrás, o dólar estava na casa dos R$5 e está sendo negociado agora a 5,63 praticamente.
Então veja que ainda com toda essa queda que aconteceu, no cômputo geral, o dólar está com mais de 12% de ganho em cima do real brasileiro. Então veja que na verdade não é algo para se comemorar, é porque a referência era muito ruim. Essa alta de quase 6,30 no final do ano passado. R$ 6,30 o dólar chegou a passar e ficou esse tempo todo aqui, ó. Olha só, acima de R$ 6. Impressionante. De fato, eu tinha falado na época, já adiantado, que isso aqui era uma extrapolação de uma normalidade que seria corrigido em algum momento e está sendo corrigido ao que tudo indica, mas da forma como eu falei. No longo prazo, na análise de um prazo aí de 1 ano, 5 anos, 10 anos, o dólar está sempre subindo. Olha aqui, trace uma linha, você vai ver que o dólar está constantemente subindo. Pegue de todas essas baixas aqui, forma uma linha certinho. Pois é, meu amigo, é um crescimento linear do dólar, mostrando que o problema não está lá fora, o problema está aqui no Brasil. O que jogou o dólar para essa alta que logo no começo de abril do ano passado foi o governo flexibilizando as regras fiscais do arcabouço. Aqui, o que fez o dólar ultrapassar os R$ 6 foi o anúncio da isenção do imposto de renda. Então, o que isso tem a ver com Donald Trump? Absolutamente nada. Eleições dos Estados Unidos, nada. Tem a ver com o governo brasileiro. Então, esse arrefecimento aqui vem no mesmo tempo, ao mesmo tempo em que se poderia esperar uma correção natural de uma alta bastante pressionada, bastante puxada para cima, que agora está apenas devolvendo um pouco da alta que aconteceu antes, né? Mas o Ibovespa chegou a subir hoje também, mostrando de fato algum grau de otimismo com a economia brasileira diante desse cenário. Caiu um pouquinho, mas 0,04%, e se manteve em alta na maior parte do dia, inclusive. Batendo aqui, a gente pode olhar esse gráfico anualizado, então, você pode ver aqui que nós temos uma alta de 9% em 2025. Uma recuperação, é claro, do patamar do ano anterior, que foi bastante crítico em grandes pontos, né? Veja aqui que até na comparação anualizada nós estamos aí com 3% de ganho, né? Que não barra nem a inflação, obviamente, né? Mas esse ano sim já está barrando a inflação e há um crescimento aqui da Bolsa de Valores. E se a gente comparar em dólar também, ela está subindo esse ano, até porque o dólar está caindo em 2025. Então é uma correlação bastante esperada. Agora, bolsas de valores derreteram no mundo todo, né? Não foi só aqui no Brasil que o Ibovespa perdeu. Aliás, ele, dentre as bolsas mais importantes aqui, é a que menos perdeu no dia de hoje, dia 3 de abril, dia que eu estou gravando este vídeo. As norte-americanas apanharam pra caramba, né? Tudo aqui na faixa de 4% ou mais. E nem a bolsa de Xangai caiu tanto assim, mesmo a China sendo bastante tarifada, bastante taxada pelo governo aqui do Donald Trump, né? Então aqui tem a balança comercial. Na verdade, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil frequente, inclusive aqui, ao contrário de vários outros países em que há um déficit comercial. Também não vejo nenhum problema nesse negócio de déficit ou não, né? Mas e aí? O Lula vai se beneficiar dessa história ou não? Eu creio que sim, eu já explico. O governo pode usar essa cartada aqui para dizer que está controlando o dólar. Conseguimos fazer o dólar cair, que obviamente não é verdade. Primeiro, porque o dólar não está caindo no longo prazo, conforme eu falei. Segundo, porque isso aqui é uma correção natural do mercado. E vai subir de novo por alguma cagada que o governo Lula vai fazer. O Lula vai abrir a boca um dia, o Haddad vai fazer um pronunciamento um dia e o dólar vai voltar para casa dos R$ 6 de novo. É sempre assim que acontece, né? Então, mas o governo Lula pode usar isso aqui em seu favor. Agora, o dólar caindo tem outros pontos positivos para além do impacto imediato desse gráfico aqui que nem todo mundo entende. Essa é a verdade, mas muitos preços vão ficar mais baixos. Preços de importação vão ficar mais baixos. A não ser que o Lula responda com contra-tarifas. Aí, meu amigo, realmente vamos perder uma chance de ouro de comprar coisas mais baratas lá fora nesse momento que está mais favorável para o real. Não muito favorável, porque a gente ainda vai comprar mais caro do que um ano atrás, mas muito mais barato do que 3 meses atrás. Então,
já é um alívio na pressão inflacionária, um alívio para o Lula também, porque ele vai ver vários preços caindo. Vai poder aplicar isso no preço dos combustíveis, o que é muito importante de maneira geral para a economia e para o controle da inflação, ou seja, ele vai dar uma surfada boa nesses fatores aqui. Conforme eu disse, o Brasil não está entre os mais taxados, né? Na verdade, se esperava algo pior. Os economistas até avaliaram que não foi tão ruim assim no fim das contas. E vamos lá, pense no etanol. Se o Brasil colocar aí, se os Estados Unidos colocarem 10% então para o etanol produzido pelo Brasil, a nossa tarifa ainda vai ser mais alta. A gente cobra 18% em cima do etanol comprado dos Estados Unidos. Isso mostra o quanto as tarifas no Brasil são elevadas. Às vezes passa despercebido, mas são muito elevadas, o que faz o brasileiro pagar tudo muito, muito caro. É impressionante o que esse governo faz com todos nós, né? Sucessivos governos, essa é a verdade. Então, o Lula falou aqui, né, que vai usar aqui a lei de reciprocidade econômica contra o Donald Trump, contra os Estados Unidos. Não faça isso, não faça, deixe o brasileiro comprar coisa barata dos Estados Unidos, aproveitar essa queda do dólar aqui de fato, mas enfim, o Lula aproveitou para crescer em cima disso aí. Foi proposital? O Donald Trump fez para favorecer o Lula? Claro que não. O presidente dos Estados Unidos não tá nem aí pro Brasil, pra política brasileira, pra política argentina. Meu amigo, esse pessoal tá acostumado com a América Latina, uma zona completa, eles não levam a nossa região a sério. E não estão nem aí, para eles não faz muita diferença, esquerda ou direita. Bobagem isso aí. O Donald Trump jamais iria tomar uma medida por causa de um presidente. Vou tomar essa medida para prejudicar o Lula, ou para ajudar o Lula, ou para ajudar o Bolsonaro. Claro que não. E principalmente ele fez isso de forma generalizada. Se vai ter consequência positiva ou negativa aqui no Brasil é outra história. No curto prazo, o Lula sim vai surfar nessa onda e pode ter até um ganho de popularidade sim, principalmente se os preços começarem a baixar. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.